Nós vivemos um inverno demográfico. Portugal é hoje um dos países mais envelhecidos do mundo e não estamos a ter a capacidade de renovar as nossas gerações. A situação é difícil e crescentemente será mais difícil. Nós hoje percebemos o efeito da demografia, termos mais pessoas com mais idade e não termos jovens, nomeadamente na proteção social que o Estado dá nos sistemas sociais e até na nossa economia. Provavelmente o maior problema que Portugal atravessa e vai atravessar ao longo dos próximos anos é o tema da demografia. Como é que nós temos a capacidade de ter mais portugueses, ter mais produtividade na nossa economia, em última análise até pagar a própria dívida pública está ligado à dificuldade que temos de renovar as nossas gerações. Portugal é hoje uma sociedade muito envelhecida. Quando nós olhamos para as estatísticas nacionais e europeias, percebemos o problema que está a ser cada vez mais forte. Se eu olhar, por exemplo, para o Aging Report da Comissão Europeia, percebo que em 2050, em 2070, nós vamos ter cerca de 30% de idosos na sociedade portuguesa, dos quais metade, 15%, idosos com mais de 80 anos. Isto coloca um enorme desafio sobre os sistemas sociais, todos eles, à cabeça a segurança social, mas também a saúde, também a própria educação. Toda a dimensão social do Estado é muito afetada por este problema, que é provavelmente o maior problema que a sociedade portuguesa tem. Mas também do ponto de vista da nossa economia, isto é um enorme desafio. Nós vamos precisar e vamos continuar a precisar de ter mais atividade, mais taxa de atividade, mais produtividade, e isso só se faz com pessoas. Recentemente, há cerca de 3, 4 anos, o próprio Fundo Monetário Internacional lançou um estudo sobre a dimensão portuguesa em que dizia que uma das maiores dificuldades da sustentabilidade da dívida pública em Portugal era exatamente o tema demográfico, ou seja, a diminuição do número de portugueses e da nossa população ativa. Este ponto é provavelmente o tema político mais relevante que a minha geração e as futuras gerações vão ter de atravessar. Como é que nós conseguimos mudar a demografia em Portugal, estimular a natalidade e também ter formas mais dignas e humanizantes de acolher os nossos idosos que são em número crescente. É um enorme desafio do ponto de vista das sociedades. No caso português, é provavelmente o nosso maior desafio, porque infelizmente os números são muito maus e a perspectiva futura é ainda pior. França tem sido um bom exemplo. França tem uma política de Estado acima dos próprios partidos para proteger a natalidade. É uma política que não muda consoante os governos, é uma política que não muda consoante os ciclos económicos e que estruturalmente consegue e que tem vindo a dar bons exemplos. Defendo o mesmo para Portugal, um verdadeiro pacto de regime entre os vários partidos políticos para termos medidas que promovam a família e a natalidade. Quando o Estado opta por ser neutro na política da família, o que está a fazer é a prejudicar muitos portugueses que desejariam ter mais filhos do que aqueles que têm. Nesse sentido, é fundamental que às vezes se afastem um bocadinho as diferenças mais políticas ou ideológicas em torno de um bem que é o bem maior, a manutenção, a defesa da família em Portugal.